Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a criar funções em Shell Scripting no Linux. Bom, conforme a gente começa a criar scripts no Shell mais complexos, a gente acaba invariavelmente reusando partes do código que realizam algumas tarefas específicas. Algumas vezes essas tarefas são simples, por exemplo, exibir uma mensagem para o usuário, e outras vezes são tarefas muito complexas, com trechos de códigos longos. Então, a gente pode evitar a reescrita de trechos de código que necessitem ser reusados usando funções dentro do Shell Script, de modo que a gente só tem que escrever o trecho do código uma vez, e sempre que a gente precisar repetir, a gente apenas faz uma chamada à função requisitada. Tá? Então, como é que a gente cria uma função em Shell Scripting? Há duas formas da gente criar funções em Shell Scripting. Tá? A primeira forma é utilizando a palavra-chave function. Tá? E a sintaxe dessa primeira forma é assim: function, espaço, nome da função, o nome que você vai escolher para a função, de preferência um nome que tenha tudo a ver com o que a função faz, espaço, abre chaves, aí você vai para a linha de baixo e começa a escrever os comandos da função, ou seja, o código que a função vai executar, quantas linhas forem necessárias. Terminou? Fecha as chaves. Então essa é uma das formas de você escrever uma função. Tá? O nome da função é o nome que a gente vai escolher para chamar a função quando necessário, e comandos da função, os comandos do shell bash, que serão executados quando essa função for chamada. A segunda forma de você criar uma função é sem a palavra-chave function. Aí nesse caso você faz assim: especifica nome da função, sem a palavra function, só que na frente do nome da função você abre e fecha parênteses. Tá? E aí, abre de novo as chaves, novamente você coloca os comandos da função e fecha as chaves quando tiver terminado de programar a sua função. Esses parênteses vazios, aqui após o nome da função, eles indicam que estamos definindo uma função. E aí, para usar uma função criada, basta especificar o nome da função numa linha dentro de um script. Você vai usar essas funções dentro dos scripts, como se fosse um comando comum. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos simples agora, lá no Linux, para verificar a funcionalidade da função e aprender a criar uma funçãozinha simples. Tá? Então vamos lá para o Linux para fazer nossa brincadeira. Estou aqui no Linux. Eu vou criar uma função, na verdade eu já tenho essa função criada, uma função que escreve na tela a mensagem Boson Treinamentos 10 vezes em sequência. Tá? Então eu já tenho a função criada, eu vou executar primeiro para você ver funcionando. Então a funçãozinha está aqui, está dentro de um script. Tá? E aí eu vou executar esse scriptzinho que é o teste-func.sh. Executei, olha lá, escreveu 10 vezes Boson Treinamentos e ainda colocou no final uma frase, função executada com sucesso. Como é que a gente fez isso? Então, vamos lá, vamos olhar o conteúdo desse script. Veja que é um script, tá? Tem a extensão .sh. Então tá aí. Função dentro de um script do Shell. Então é um script comum, como você já está acostumado a criar, só que dentro desse script eu defini uma função. A função está definida aqui, ó. Palavra function, nome da função, chamei de mensagem, tá? Mensagem. Abrir chaves, e aí o que essa função faz é bem simples, uma linha só de código. Ela executa o comando echo boson treinamentos. Então essa função ela vai escrever na tela a palavra boson treinamentos. Bem tranquilo, né? Claro, você pode mandar o echo boson treinamentos sem ter uma função, mas aqui eu estou mostrando como é que você coloca esse comando ou qualquer outro comando dentro de uma função simples. E aí, como é que eu chamo essa função? Para chamar a função é só escrever isso aqui, ó, o nome da função, mais nada. Tá? Quando você executar o script, ao chegar nessa linha, o script percebe que é uma função e executa o código que estiver aqui em cima. Tá? No meu caso tem uma linha, poderia ter 100 linhas, ele executaria 100 linhas na sequência. Aí nesse caso, eu mandei ele chamar a função 10 vezes.
criei um contadorzinho, inicializei com o valor igual a 1 e coloquei ele dentro de um loop while, dentro de um loop enquanto. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, faça mensagem, ou seja, chame a função, e a função executa o trabalho que ela tem que executar. Tá? E aí eu mando incrementar o contador para não entrar num loop infinito. O contador recebe o contador mais 1. Legal? Done. E aí, esse outro texto, essa última linha aqui, é executada apenas uma vez, porque está fora da função e, consequentemente, fora desse loop. Tá? Se eu colocar uma outra mensagem aqui dentro, vamos editar aqui esse script. Então, echo boson treinamentos. Vou adicionar mais um echo. Echo planeta Unix. Certo? Vou salvar, fechar e vou executar de novo a função. Agora ele escreve boson treinamentos planeta Unix, boson treinamentos planeta Unix, alternadamente 10 vezes. E na última linha executa a frase, né, que está fora da função, portanto só é chamada uma vez. Função bem simplesinha, né? Então você pode criar a função com um grau de complexidade que for necessário, só definir o nome e chamar em alguma outra parte do script quantas vezes forem necessárias. Legal? Muito bom. Uma outra coisa que você pode fazer com as funções é retornar o valor de uma função. Tá? O Shell Bash ele trata funções como se fossem mini scripts, um script dentro de um script, né? Completos, inclusive com status de saída, como a gente vai ver em outros vídeos. Tá? Então, eu vou mostrar como é que você pode retornar um valor de uma função e utilizar esse valor em um outro lugar. Tá? Então, a gente pode capturar a saída de uma função para dentro de uma variável do shell. Então, o que a função faz, em vez de simplesmente ser jogada na tela, no terminal, no console, pode ser capturada e armazenada numa variável para ser utilizada posteriormente, até mesmo como parâmetro ou como argumento para outras funções. Tá? Então, para isso, basta atribuir a função a uma variável. Como é que a gente vai trabalhar? Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Eu tenho um exemplinho, vou abrir é func output que eu criei, .sh, tá aqui. Função de saída, function output. Então, aqui eu criei nesse meu script uma função chamada quadrado. Tá? Função quadrado. Agora você já vai ver uma função que tem um uso um pouquinho mais aprimorado. Então, o que essa função faz? Ela recebe um número que o usuário vai digitar, certo? Calcula o quadrado do número e retorna esse valor. Para isso, após definir o nome da função, eu utilizei aqui o comandinho read, que você já sabe, vai ler um valor que o usuário digita aí no console, né, com a opção "-p", e coloquei a mensagem que vai aparecer na tela. Então eu peço para ele digitar um número entre 20 e 30. Legal? E aí o número vai ser armazenado na variável número, que está definida aqui na frente. Se você tiver alguma dúvida com relação a essa sintaxe, aqui no canal da Boson tem uns vídeos que a gente explica como é que funciona essa função read e muitas outras, tá? Não deixe de assistir. Bom, e na sequência, eu dou um echo e mando ele escrever número vezes número, ou seja, o número ao quadrado, número vezes ele mesmo. Note o uso aqui dos cifrões para usar os valores que estão dentro das variáveis, certo? Então essa função faz isso, recebe um número e calcula o seu quadrado. Bem tranquilo. Bom, aí eu quero atribuir o retorno dessa função a uma variável, eu quero armazenar o valor que vai ser calculado numa variável para usar em outro lugar do programa. Como é que eu faço? Está aqui, ó. Atribuindo o valor da função à variável de shell valor. Então eu crio uma variável chamada valor e atribuo com o sinal de igual a função quadrado. Note aqui, importantíssimo, note o uso dos backticks, as crases na declaração. Isso é importante para que o valor da variável, da função que foi executada, seja efetivamente atribuído à variável valor. Então é o nome da função entre crases, tá? Ou backticks. Feito isso, dentro da variável valor está o quadrado do número que o usuário digitar, certo? Bem tranquilo. E aí eu peço para ele mostrar o valor na tela. Eu uso um echo, aí tem uma mensagem, o quadrado do número é e o conteúdo da variável valor, para mostrar qual é o quadrado do número calculado. Legal?
Bom, nesse programinha eu peço para digitar um número entre 20 e 30, só para não ficar um número muito grande, porque na verdade eu não criei aqui um código que testa se o usuário digitou entre 20 e 30, você inclusive pode fazer aí no seu programinha como exercício, né? Incrementar essa função para verificar se o usuário digitou um número menor que 20 ou maior que 30 e exibir uma mensagem de erro, por exemplo, adequada. Ok? Vamos ver esse programinha funcionando então, da minha func output. Então eu vou sair do arquivo, e aí a gente vai executar. Ponto barra, func output. Isso aqui é um script. Dentro do script está a função, lembra? Função dentro dos scripts. Enter. Agora ele pede para digitar um número entre 20 e 30. Isso está dentro da função, essa frase, né, esse comando. Então agora a função está sendo executada. Vou digitar, por exemplo, 25. Dou Enter. O quadrado do número é 625. Então a função calculou o quadrado, retornou para a variável valor e depois eu dei um eco na variável valor para escrever o resultado aqui no console e concatenei com a frase o quadrado do número é. Beleza, pessoal? Excelente, né? Então é isso aí. Tá? A gente conseguiu criar funções simples, né, e colocar essas funções dentro de um scriptzinho do shell. Tá? Próximo vídeo eu vou falar sobre status de saída das funções e depois a gente vai falar também como usar variáveis em funções do shell script mais a fundo. Tá? Dei só uma palhinha aqui nesse vídeo. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. E visite também www.planetaunix.com.br, onde você pode pegar tutoriais como este que gerou esse vídeo. Obrigado e até a próxima.